Reflexo do direito das sucessões. É o que a gente vai falar agora. É, e, aí, e aí a gente abre a planilha, fala mais coisa aqui de redistribuição de participações. Deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Vamos lá. Espécies de sucessão. Aqui chegou o momento, talvez um dos momentos mais importantes do curso é isso daqui. Tá? Espécies de sucessão. Primeiro, tem sucessão testamentária, via testamento, havendo herdeiros necessários, o testador só pode dispor de metade da herança, conforme o artigo 1789. Então, eu posso deixar um testamento. Quais são esses herdeiros necessários? Então, a lei vai falar o seguinte, o próximo aí eu coloco aqui, ó, os herdeiros necessários são os descendentes, os ascendentes e cônjuge. Se tiver descendente, ascendente, cônjuge, ele tem que reservar 50% para esses herdeiros necessários. Ou seja, não pode fazer um testamento de todo o patrimônio dele. Certo? Sucessão legítima. Na sucessão legítima aí, né, ela ocorre quando, na falta de testamento, que boa parte dos brasileiros, né, não deixam testamento, o patrimônio do falecido é dado aos herdeiros. Então, ocorre quando, na falta de testamento, o patrimônio é dado aos herdeiros, ou seja, vai abrir um processo de inventário e partilha desses bens e vai fazer a sucessão legítima, que é o que diz a sucessão que está previsto na lei. Bom, quem são os herdeiros legítimos? São os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e colaterais. Então, esses daqui são os legítimos. Quem são os herdeiros necessários? Já falei que é os descendentes, os ascendentes e cônjuge. Tá? Isso porque, Gabriel, e se tiver um colateral e não tiver nenhum, eu não tenho nenhum, olha só que interessante isso daqui, ó, vou voltar aqui para um. Eu posso fazer um testamento de 100% do meu patrimônio se eu não tiver filho, se eu não tiver filho que é descendente, se eu não tiver pai que é ascendente e não tiver cônjuge, eu posso fazer um testamento de 100% do meu patrimônio? Posso. Posso porque eu não tenho herdeiro necessário. Ah, Gabriel, mas eu tenho um primo que é colateral. Aliás, um sobrinho que é colateral. Beleza, mas ele não é herdeiro necessário. Então, ele não vai, ele não vai exigir que eu não reserve 50% do patrimônio que não entre no testamento. Então, tem essa regrinha que é bastante importante, tá? Testamentários, instituídos pelo falecido por testamento. Então, os testamentários é aquele que recebeu o bem por meio de testamento. Beleza? Ah, Gabriel, então quer dizer então que se eu tiver um patrimônio de 1 milhão, eu posso pegar e deixar um testamento de 500 mil do meu patrimônio para uma pessoa que eu gosto muito, né? E os outros 500 mil, que é os outros 50%, eu vou deixar ele para os meus herdeiros necessários, eu tenho que reservar para os meus herdeiros necessários, exatamente. Aí sim. Agora, se eu faço um testamento de 100% para deixar para uma pessoa que eu gosto muito, mas eu tenho um filho que não me dá moral nenhuma, o que o filho vai fazer? O filho vai procurar anular aquele testamento. Ou vai anular as doações em vida que ele fez, que doou acima de 50% do patrimônio dele. Então, os herdeiros necessários, eles têm esse direito reservado pela lei, né, de buscar esses direitos depois. Existem abusos por parte de todos aqui? Sim, existem. Cabe a quem coibir isso? Cabe a quem está sendo lesado. Exemplo, o filho bastardo. O filho bastardo, vamos lá dizer que é o seguinte, eu faço um testamento e deixo vamos dizer, praticamente 100% do meu patrimônio para os filhos do casamento e deixo o bastardo de fora. Mas pode fazer isso? Não pode, entendeu? O bastardo tem que entrar, tem que reservar uma parte para o bastardo receber nessa divisão. Ou seja, ele vai entrar na justiça para poder anular esses documentos que excluíram ele dessa divisão ou que prejudicaram ele nessa divisão. Então, muitas vezes acontece isso. A doação em vida que ultrapassa os limites da lei e o testamento que pode ser que, de repente, ultrapassa. A questão do Gugu lá, que está em discussão judicial, envolve muito isso, né? Só que envolve legislação internacional também, porque está lá no outro país. Estava lá no outro país. Beleza? Bom,
Aí vamos continuar aqui, que aqui chegou o momento da sucessão legítima. Eu queria fazer uma perguntinha aqui. Vamos que esse pai resolve dar 50% para um filho em vida, doou, mas não é testamento. Não é testamento, sobrou 50%. Lá o pai morre. Nos outros 50%, esse que ganhou essa doação entra como parte, já que a primeira doação não era como adiantamento da legítima, ou não? Tá, aí ele doou 50%, tá dentro do limite da lei. Entendeu? Tá dentro do limite da lei. Agora, para falar como adiantamento de legítimo, você quer falar você fala assim, que ele recebeu como adiantamento da herança, é isso? Não, ele não recebeu como adiantamento. Ah, Ele sim, recebeu ele uma recebeu como doação. doação mesmo, propriamente dito, né? Aí depois tem os 50% quando o pai morre. Aí aquele 50%, a minha pergunta, ele entra também como parte, ou ele, por causa da doação, sendo que a doação não tem nada a ver com herança, seria tirado dessa disputa aí do final? Então, aí 50% ele doou, tá fora já da divisão da herança. Aí o que sobrou, beleza, tá dentro do limite, tá? Aí esse 50% ele vai entrar como herdeiro dos outros 50%, que vai concorrer com os outros irmãos dele. E com uma cônjuge sobrevivente, se tiver. No judiciário a briga é boa, viu, professor? Ah, sim, não tenho dúvida. A briga é boa. A briga é boa. Por que isso, gente? Aqui é o seguinte, a briga é muito boa, tá? E aqui existem muitos abusos de todas as partes, tá? Como eu já vi, por exemplo, o empresário fazer o seguinte, ele doa 100% do patrimônio em vida para os filhos do casamento e exclui o filho bastardo, certo? Eu já vi acontecer isso. 100%, Gabriel? Sim, eu já vi acontecer isso. Obviamente que o filho bastardo ele vai lá na outra parte dos 50%. Ele falou assim, não, no mínimo 50% tem que entrar na divisão da herança entre todos os irmãos. E não pode acontecer isso. Aí o que o filho bastardo tem que fazer? Ele tem que correr atrás dessa documentação, né? Conseguir identificar onde que aconteceu isso e pegar os documentos que ele fez a doação, etc. E conseguir identificar isso, né? Provar que lesou o bastardo. E depois entrar na justiça para poder falar, olha, ele fez isso em vida acima de 50%, acima da metade, eu quero anular esses documentos e colocar no mínimo 50% do patrimônio que ele tinha antes como herança aqui para divisão na herança, no mínimo. Aí o juiz fala assim, realmente tem razão, vou colocar aqui. Mas o que acontece na prática? Muitos bastardos acabam nem indo atrás disso, sabe? E às vezes é difícil você mapear também, entendeu? Por quê? Porque se você não fala nada, se você processa tudo, como é que você vai provar que doou em vida para um ou para outro, entendeu? E também tem umas operações que o pessoal faz para poder tirar fora alguns herdeiros aí necessários, que é ao invés de fazer uma doação, faz uma compra e venda. E aí tem situações que até de um contrato de compra e venda, o pessoal pede para anular, porque isso foi o quê? Foi uma simulação, certo? Então, assim, gente, aqui não existe uma regra, certo? Existe uma regra que o ideal é seguir, quando vai fazer o planejamento sucessório, é seguir o que está seguir a sucessão legítima, observar todos os herdeiros necessários, fazer a divisão entre todos os herdeiros necessários, para que não haja confusão. Ou seja, o objetivo, se ele não quiser confusão, o objetivo é que ele faça o seguinte, vamos dividir esse negócio aqui, essas participações, de maneira que depois que eu falecer, não venha ninguém querer cobrar do outro irmão que recebeu mais do que o outro, ou recebeu menos. Certo? Então é justamente isso que eles que não vão ter que ficar ligados aqui. Sabe? Então é por isso que eu coloquei aqui para vocês agora a ordem da vocação hereditária. A ordem da vocação hereditária que é a sucessão legítima. Só que assim, isso daqui eu disse lá no começo da aula, quando eu falava assim, poxa vida, gente, tem vários casos
né? Tem vários casos que eu poderia citar. Nós vamos aprender aqui, eu vou passar com vocês o básico do básico, tá? Que é a sucessão legítima aqui com a regrinha básica. Veja, a sucessão legítima defere na ordem seguinte: aos descendentes, ou seja, aos filhos, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com este com o falecido no regime de comunhão universal, ou no de separação obrigatória de bens, que é previsto no artigo 1640, parágrafo único. Tá? Então, ou seja, classe da vocação hereditária. Primeiro, descendentes são os filhos, netos, bisnetos, etc. Não há limite. Não há limite. Os mais próximos excluem os mais remotos. Tá? Ou se, no regime de comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Nesse caso aqui, digamos que o autor da herança lá, que é o falecido, não deixou bens particulares que é construído antes do casamento. Tá? Aí também não se comunica com o cônjuge. Tá? E aí, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, veja, os pais aqui concorrem com o cônjuge também, digamos que não tem descendente. Então, quem que vai receber a herança? Os pais. Só que eles vão concorrer com quem? Com o cônjuge sobrevivente. E se não tiver ascendente, se não tiver filho, fica para quem? Para o cônjuge sobrevivente. E se não tiver filho, não tiver ascendente, não tiver cônjuge sobrevivente, fica para quem? Fica para os colaterais. Os colaterais, quem são aqui os colaterais, os ascendentes, colaterais que a gente pode citar? Até coloquei aqui, ó. Os ascendentes são os pais, avós, bisavós, sem limite. Os mais próximos excluem os mais remotos. Como assim os mais próximos excluem os mais remotos? Que aqui é como falar ascendentes, pais, né? O pai é mais próximo do que o avô. Então, se houver um pai, exclui o mais remoto, que é o avô. Tá? O cônjuge é chamado para suceder junto aos filhos. O quarto aqui, colaterais, até quarto grau, né? E os mais próximos irmãos excluem os mais remotos. E os colaterais, nós podemos citar aqui os irmãos, né? Que são até quarto grau. Veja, como é que se conta esse grau? Conta o grau assim, gente. Ó. Eu vou pegar aqui, vou abrir um Excel aqui. Deixa eu abrir aqui bem rápido para poder ilustrar para vocês. Vou no Excel mesmo. Opa. Tá. Olha só. Vou pegar aqui. Então, tem lá. Tem o patriarca, filho 1. Opa. Filho 1, e do outro lado tem o filho 2. O meu irmão, ele é parente de quantos graus? De grau? Segundo grau. Então, tem filho 1. O filho 1, digamos que sou eu. Eu vou encontrar um ascendente comum, que é o meu pai, e vou descer até o meu irmão. Ou seja, primeiro grau até meu pai, segundo grau até meu irmão. Agora, digamos que o meu sobrinho, que é filho do sobrinho. Meu sobrinho é o quê, meu? Parente de quantos graus? Eu tenho que encontrar um ascendente comum, que é o patriarca, primeiro grau, segundo grau do meu irmão e terceiro grau do meu sobrinho. Então, assim vai. Então, sempre que eu quero encontrar o grau necessário, o grau daqui do parentesco, eu vou ter que encontrar um ascendente comum, tá? Então, no caso do tio, porque aqui eu tenho tio, né? Que é irmão do meu pai. Ok? Vai ter aqui meu avô. Certo? Então, eu sou aqui o filho 1, Gabriel. Filho 1, Gabriel. Quanto grau tem aqui? Ó? Tem, primeiro, eu vou subir um grau aqui, que é meu pai, mais um grau, que é meu avô, encontro um ascendente comum do meu pai e do meu tio. Ok, meu avô. Aqui é a avó, né? Avô ou avó, né? Ok. Aí encontrei o ascendente comum, vou descer um até meu tio. Então, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. E meu primo, então, é o quê? Quarto grau. Meu primo aqui, quarto grau. Porque até chegar meu primo, eu precisei subir um ascendente comum, que é meu avô, depois descer e chegar, então, no meu primo, que é quarto grau. Então, ou seja, até quarto grau,
eu consigo colocar ele na sucessão legítima, certo? Então, até quarto grau, eu consigo colocar na sucessão legítima, tá? Muito importante falar isso. Poxa vida, então, Gabriel, se tiver um sobrinho, neto, não vai ser acima de quarto grau. Aí não vai dar mais, porque já não entra na sucessão legítima. Tá? Ok, o que mais aí? Colaterais, então, até quarto grau, os mais próximos excluem os mais remotos. Sempre assim. E o quinto seriam os municípios classe da vocação hereditária, porque o município, se não tiver ninguém, vai para o poder público. É por isso que é importante quem não tem nada, ninguém próximo, não tem herdeiros necessários, ou herdeiros na vocação hereditária, aí teria que pensar num testamento para poder deixar isso para alguma instituição, algo do tipo. Beleza? Show. Bom, regra geral da sucessão dos descendentes. Veja, os filhos sucedem por direito próprio e por cabeça. Tá? Concorrem com o cônjuge. Somente nos regimes de separação convencional de bens. Então, ou seja, eu vou dividir a herança com a cônjuge sobrevivente, eu como filho, eu vou dividir a herança com a cônjuge sobrevivente, né? Somente nos casos de separação convencional de bens, comunhão parcial de bens com bens particulares do decujus e no regime de comunhão participação final nos aquestos. Então, esses regimes eles vão gerar a concorrência com o cônjuge. Tá? A cota do cônjuge não poderá ser inferior a 1/4 se for ascendente dos herdeiros, ou seja, tem lá a mãe e o pai. Aí o pai morreu, então a mãe do mesmo casamento ali, então, já que ela é ascendente dos herdeiros, ela não pode ficar com uma cota inferior a 1/4 se for ascendente dos herdeiros. Significa dizer o seguinte, se o casal tem 10 filhos, então a cônjuge sobrevivente fica com 50%, digamos que fica 50% da meação, e mais 1/4 dos outros 50%. E o restante é dividido entre os 10 filhos. Sim, a lei preserva o cônjuge nesse caso. Certo? Então, essa é a regrinha aqui que eu tenho que... E quando ela não for ascendente, não for a mãe daqueles... Daí não tem um limite de 1/4. Daí não tem um limite de 1/4. E se ela for ascendente de metade dos filhos? Aí ela vai concorrer com metade dos filhos, vai levar 1/4 em concorrência com os filhos. Digamos que você tem 3 filhos, aí vai dar 4 de certinho, entendeu? Vai dar 1/4 para cada um. Mas se tiver 5 filhos, aí nesse exemplo que você me perguntou, aí é do mesmo... Assim, você tem ali 5 filhos concorrendo com o cônjuge, só que o cônjuge é mãe apenas de 2. Certo. Dos 5. Isso se preserva? Não. Não se preserva porque ela não é ascendente dos herdeiros. Ela é ascendente de apenas 2, né? Ela é ascendente de apenas 2. E aí tem que na verdade, Amanda, é o seguinte, não preserva-se 1/4 completo, tá? Não preserva 1/4 completamente. E nesses casos, eu acredito que tem jurisprudências que falam como é que ficaria essa divisão, sabe? Porque aí não se encaixa perfeitamente no texto da lei, que é ascendente dos herdeiros, de todos os herdeiros, tá? Então, ela não vai ser ascendente de todos, ela vai ser ascendente de apenas 2, né? Beleza? Aí eu não tenho uma resposta assim padrão agora para te falar. Vou ver se eu conseguir encontrar alguma decisão, alguma jurisprudência que fala dessa concorrência, eu passo para vocês amanhã. Mas agora, assim, de bate-pronto, eu não vou lembrar de cabeça se tem alguma, como é que ficaria nesse caso. Tá? Mas aplicar literalmente o texto da lei não vai. Né? Já que aqui a lei protege 1/4 se ela for ascendente dos herdeiros, todos os herdeiros. Tá? Aí vou ter que ver como é que ficaria, se tem alguma decisão, e eu trago amanhã para vocês, se eu encontrar alguma decisão nesse sentido.
tá? Bom, para vocês verem que o negócio é complexo, né? Que às vezes não depende só... Cada caso é um caso, né? Por exemplo, a Amanda vem com esse caso aí do ascendente, é ascendente de apenas parte dos herdeiros. Eu não tenho resposta de bate-pronto para dar aqui agora, sabe? Mas depois eu trago amanhã alguns casos aí para vocês aí também entenderem melhor como fica isso. E aí o que dá para fazer? Você pode montar o cenário de planejamento sucessório e fazer a doação das cotas de maneira que não haja diferença quando vem a ocorrer o falecimento. Porque se vem a ocorrer o falecimento, certo? Ele já distribui, já é distribuído com base na legítima, com base na mesma proporção da legítima. E aí facilitaria muito se você faz a doação em vida, a doação das cotas em vida, com os mesmos percentuais. A ideia aqui, como eu falei para vocês lá no começo, né, gente? Eu falei para vocês o seguinte, gente, muito importante lembrar que, olha, tem tanta coisa para estudar de direito das sucessões que eu não consigo pegar e de bate-pronto pegar todas as situações possíveis e inimagináveis. A gente pega, se debruça sobre cada caso e vai pesquisar a jurisprudência. Por exemplo, tem uma previsão lá na lei que vai falar de companheiro, né, que tem uma limitação para companheiro, só que o STJ, o STF já falou que o companheiro tem o mesmo direito do cônjuge, e o Código Civil ele é inconstitucional nesse ponto, sabe? Então, ou seja, muitas vezes acontece de ter uma previsão no Código Civil, e aí existem jurisprudências que alegam a inconstitucionalidade desse dispositivo quando infringe alguma disposição constitucional, tá? E aí, em relação a esse, Amanda, eu prometo trazer para vocês alguma coisa amanhã, tá? Bom, a ideia aqui é conhecer um pouco mais disso, tá? Para depois a gente pegar e montar algo distribuindo as cotas nesse padrão. Lembrando que o recomendado sempre é você consultar e verificar no caso aqui, um advogado para poder fazer esse planejamento sucessório. Eu não recomendo o contador logo de cara resolver fazer todo o mapeamento da família e fazer como se fosse um inventário da família em vida para depois fazer a distribuição das cotas. Eu não acho legal isso porque é muito perigoso você esquecer de alguma coisa, tá? E aqui é só um apanhado, né? Veja, aqui a regra dos ascendentes. Olha só, é cheio de regra. Mais uma regra. O quinhão hereditário do cônjuge. 1/3 se concorrer com os pais do falecido. Então, ou seja, o cônjuge, ele vai concorrer, ele vai ter 1/3 se concorrer com os pais do falecido, vai ficar 1/3 para ele. E metade se concorrer com apenas um dos pais. Então, se ele vai concorrer com o pai ou a mãe que é sobrevivente. Porém, o cônjuge fica com metade da herança, por falta ou exclusão do outro, ou com avós ou ascendentes de maior grau. Então, ou seja, aqui a lei sempre vai preservar a parte um pouco maior do cônjuge. E todos esses direitos que envolvem o cônjuge aqui, né, existe lá a jurisprudência do STF que atribui o mesmo direito para o união estável, né, para a pessoa que está como companheiro. Não há direito de representação na linha ascendente. Tá? Não há direito de representação na linha ascendente. O que é direito de representação? Então, digamos que aqui, voltando um pouquinho, vou voltar um pouquinho. Os filhos sucedem. Se um dos meus filhos tiverem falecido, aí tem o direito de representação, né, dos netos ali no lugar do meu filho. Ok, mas e no caso do ascendente? Tem direito de representação? Não. No caso de ascendente, não vai ter nenhuma pessoa que vai substituir os pais ou os avós, tá? Não existe representação na linha ascendente. Bom, deixa eu ver quanto que tem aqui ainda. Tem mais, vamos concluir esses dois aqui. Reflexo no direito das sucessões. Organizado o patrimônio da família empresária em uma holding ou administradora de bens imóveis,
implementar a transferência das participações aos herdeiros. Então, nós vamos implementar a transferência das participações na proporção de que cabe a cada família, tá? Se houvesse o falecimento hoje, como é que ficaria o inventário? Como é que ficaria essa distribuição? Gente, se tem inventário que dura 10, 20, 30 anos, entendeu? Imagina a discussão que não dá durante 30 anos, e aí você quer resolver isso assim em toque de caixa. Tá? Por isso que eu recomendo sempre consultar ou pegar uma carta de um advogado especializado para identificar, ou pegar uma carta, um parecer, ver o custo de um advogado especializado, falar assim, olha, me faz aqui num caso, como é que ficaria a sucessão legítima desse patrimônio dessa família? E aí ele vai fazer um mapeamento, obviamente, se a família for, quanto mais numerosa for, mais difícil é. Bom, aí, doação das cotas ou ações com reserva de usufruto, os herdeiros recebem a nua propriedade sobre as cotas doadas, mantendo os doadores do usufruto direito de usar e gozar das participações. Que eu já falei da doação com reserva de usufruto. Manutenção dos poderes políticos. Legal, gosto muito disso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou doar as cotas com reserva de usufruto e vou reservar os poderes políticos. Seguinte, que qualquer situação, qualquer decisão da empresa, quem toma ainda é o patriarca, a matriarca. Os filhos só vão entrar para poder decidir alguma coisa quando eu falecer e deixar meu patrimônio para eles resolver. Né? Aí extingue, sim, o usufruto. Reflexo no direito das sucessões, que é implementação do planejamento sucessório, consequência, efeitos tributários da antecipação de uma sucessão. Benefícios relevantes para a preservação do patrimônio e a harmonia da família. Outra motivação ainda seria anúncio da possível sistemática de tributação da herança, que pode sair dos 4% para 35,5%. E o Brasil, ele é, entre aspas, considerado um paraíso fiscal para fins de herança, porque comparado com os outros países, a herança é muito mais tributada do que no Brasil. Só que o Brasil, a carga tributária do consumo é maior. E aí eu vou fazer a interrupção aqui do compartilhamento para fazer o seguinte. Gente, quando eu faço lá a distribuição das cotas, ontem eu tinha aberto aqui a planilha aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui de novo a planilha para a gente encerrar o encontro aqui para falar mais alguns comentários de hoje. Tá? Olha só. Eu fiz aqui até um outro exemplo. Olha lá. O X da questão está aqui, ó. O que eu fiz ontem aqui? Eu tinha lá o operacional 1, 2, 3 e 4. Só que ontem eu não tinha colocado aqui os capitais, né, de cada empresa, né? Aí eu coloquei o capital de cada empresa aqui, ó, no total de 20 milhões que eu tinha falado ontem para vocês. Total de 20 milhões. Daí eu coloquei o capital dessas empresas. Ficou ali, a operacional 1 ficou com um capital o patriarca já tinha um capital de 9 milhões, 90%, a matriarca 1 milhão de 10%, 100% da empresa 10 milhões. Operacional 2, aí entrou a filha 1 já, né? Ele tem 50% com 40% da matriarca e 1% no caso aqui da filha 1. Aliás, 10% da filha 1, deu 500 mil reais. Total do capital da empresa, 5 milhões. Isso mesmo, 5 milhões. Operacional 3. Aí, operacional 3, a filha 1 passou a ter 20%. E a operacional 4, aí entrou a filha 2. A filha 2 passou a ter 10% sobre o capital de 2 milhões de reais, que é 200 mil reais. Eu tinha feito um cenário assim de constituir várias empresas com percentuais distintos, com vários percentuais, e que a gente tinha pensado o seguinte: vamos pegar e transferir as cotas dessas PJs aqui, ó, para a holding. Quando eu faço transferência das cotas para a holding, o que acontece aqui? Ó? Eu pego o capital do patriarca, que vai ser todas as cotas aqui, ó, da operacional 1, 2, 3 e 4, passou para a holding. Quanto que é o capital agora do patriarca? 14 milhões. Dos 20, então corresponde a 70%. Certo? Então, o patriarca tem 70% de todo o grupo. A matriarca, ela tem 22,5%. Eu poderia falar matriarca, mas poderia colocar irmão, qualquer outra pessoa aqui envolvida, né? Eu estou dando um exemplo da família, dependendo do regime de casamento também, está junto na sociedade. Ok. Aí eu tenho lá a matriarca. Quanto que ela soma de participação? Eu somei aqui 1 milhão do operacional 1,
o 2 milhões da operacional 2, os 3 milhões da operacional, aliás, 900 mil da operacional 3 e 600 mil da operacional 4, tá? Que foi para holding com um total de 22,5% de capital passou a ser da holding. A filha 1, como ela tinha apenas participação na 3 e na 4, somou quanto? Aliás, 2, 3 e 4, né? Somou 500, 600 mais 200. Deu 1.300.000. Quanto que dá aqui de participação? 6,5%. E a filha 2 tem 1% só, tadinha. Tem lá 1% que deu, que é 200 mil dividido por 20 milhões. Show. Então, aqui são todos os percentuais que somam 100%. Na prática, o que teria que fazer? Teria que consolidar tudo na holding e depois distribuir, fazer a doação, pode fazer a doação em vida, e aí tem uns planejamentos tributários um pouco arrojados que envolvem isso aqui, mas distribuir, fazer a doação em vida, que é o seguinte: eu faço a doação em vida para as filhas 1 e 2 aqui, poderia fazer aqui um cenário de 100% de redistribuição, só que aqui, se tiver algum outro filho, assim, não, peraí, você doou todas as cotas das empresas lá, e, tipo, nesse caso aqui não poderia ter doado mais do que 50% da legítima, que é reservada à legítima, e pode ser anulado, não tem dúvida disso. Tá? E o cenário 2, ele faz o quê? Ele reserva 50% do patrimônio do casal. Como assim, Gabriel? Quanto que o casal pode doar? Quanto que os patriarca e matriarca pode doar? 50%, não é isso? Então, 50% de 14 milhões, deu 7 milhões, e 50% de 4 milhões e 500 da matriarca, deu 2 milhões e 250. Ou seja, eles vão doar a diferença dessas cotas aqui para as filhas 1 e 2. Obviamente que uma filha vai ter que receber mais do que a outra para não ter diferença. Olha só, a filha 1 passou a ter 5 milhões e 375 e a filha 2 passou a ter 5 milhões e 375. Quando ele fez essa doação, ele paga 50% do ITCMD nesse momento, tá? E nós vamos ver a vantagem disso depois. Por que é vantagem? Por que é vantajoso fazer esse planejamento agora? Porque existe um monte de lei e existe um monte de previsão que vai aumentar a carga tributária sobre a herança. E se você faz isso antes da mudança das leis, do aumento dessas alíquotas, você já fez pelo menos da metade do seu patrimônio, né? E evita que metade desse patrimônio, essa parte desse patrimônio aqui seja dilapidado pagando impostos, certo? Uma outra coisa que se pode fazer é fazer o seguinte: digamos aqui, Gabriel, poxa, Gabriel, e se eu fazer o seguinte, se eu fizer o seguinte, Gabriel, se a filha 1 e a filha 2, elas comprarem a participação do pai, pagarem dinheiro efetivo mesmo, porque se ela compra, Gabriel, não é doação, e se não é doação, não paga ITCMD. Essa é uma jogada que o pessoal faz. Contudo, tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Porque geralmente a filha 1 e a filha 2 não tem muito patrimônio, sabe? Então tem que ter patrimônio para fazer um negócio desse. Aí você vai ver na declaração de ajuste da filha 1, não tem bens lá. O pai que tem os bens maiores ali na declaração. Show! Só que veja, como é que eu vou pegar e eu vou comprar as cotas do meu pai, dar a contrapartida, sendo que eu não tenho nem como pagar ele? E eu vou ter que comprovar uma transação financeira e comprovar esse pagamento. De 9 milhões, ou de um pouco mais, 5 milhões, por exemplo. Sabe, é difícil você encontrar disponibilidade econômica para poder fazer uma operação dessa. Mas é possível, Gabriel? É possível. Contudo, o fisco estadual está de olho nessas operações. Por quê? Porque ela pode ser considerada uma simulação. Você fez isso só para fugir do ITCMD. Mas, Gabriel, e se eu fizer isso ao longo do tempo? Se eu fizer isso ao longo do tempo, os filhos vão comprando as participações dos pais ao longo do tempo. Beleza, é uma boa, porque realmente, aí, nesse caso, você vai fazendo comprando a participação ao longo do tempo e comprando efetivamente mesmo. Só que não vai adiantar nada, porque se você compra do pai, você pega e faz o quê? Você tem 5 milhões, transfere para a conta dele, o fisco vai entender o seguinte: cadê os 5 milhões em dinheiro que você falou que tinha lá na conta do pai? Onde você colocou esse dinheiro? Entendeu?
Então é difícil fechar a operação porque o fisco ele quer o rastreio dessa informação até o fim, sabe? Mas tem gente que arrisca fazer um contrato de compra e venda antes de integralizar o capital aqui ou antes de fazer a doação. Sim, tem gente que faz, sabe? Não tem, é um planejamento mais arrojado? É um planejamento mais arrojado. Mas é que é aquele negócio, quem quer assumir riscos, coloca no cenário, fala assim, olha, esse aqui você vai pagar menos imposto, contudo tem um risco de depois vir a conta para você pagar. Beleza?